guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Amados em Cristo Jesus, noivo do Cordeiro, amigos convidados por um outro amigo a participar nesse momento pelas redes sociais, você que está no conforto do seu lar, no seio da sua família, nesta manhã de domingo, que o Senhor venha trazer a você, da parte dele, através da sua palavra, nesta obra, que não é nossa, mas somos os obreiros, porque a obra é do Senhor, que nesta manhã você possa receber na sua casa, no seu coração, na sua família, onde você mora, onde você trabalha, um revestimento espiritual, e que o Espírito Santo venha habitar no seu coração. Amados em Cristo Jesus, sem perda de tempo, você amigo que está nos acompanhando nas redes sociais, nós temos hoje uma missão maravilhosa da parte do Senhor, como já bem disse o pastor Valdir. Nós estamos encerrando uma revista. Todas as nossas revistas são trimestrais, elas são compostas de 3 lições, e cada uma lição vem trazendo da parte de Deus um ensinamento para a nossa vida, sempre baseados na Bíblia, que é a inerrante, eficiente e eficaz palavra do nosso Senhor. Só para repassar aqui o textual, o assunto da nossa lição, que o nosso diácono já colocou hoje, a lição de número 13, segundo o pastor já havia falado, mas nós vamos repassar aqui só por uma questão de contextualização. O livro de Josué tem sido a base desta revista de 13 lições, e hoje a 13ª com o seguinte assunto: deixando um legado para as gerações. Nós vamos ver nesta lição o quanto é importante este legado. O textual vem dizendo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isto está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. E a verdade prática que diz assim: as promessas de Deus transcendem as gerações e vão além das conquistas terrenas, pois incluem a vida eterna no reino do nosso Pai. Glória a Deus. A nossa leitura base para esta revista se encontra no livro de Josué capítulo 24. Alguns versículos desse capítulo é a nossa leitura base. Vão desde o 13 até o 33. Você que tem Bíblia na sua casa, quiser tomar a sua Bíblia, abra em Josué capítulo 24, versículo 13, para fazermos esta leitura em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Josué capítulo 24, versículo 13, que vem dizendo assim: eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessa cidade e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram de outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje quem vão servir: se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes até o amorreu,
morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os deuses destruirá depois de lhes terem feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vós mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouvi todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança, em Timate-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Amados, depois dessa leitura eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, você que está em casa. Vamos fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te pedir, Senhor, que nessa manhã a tua palavra seja plantada, Senhor, não somente em nossos corações, Senhor, mas também na nossa mente, porque somos seres humanos, Pai. Tendemos ao esquecimento. Muitas das vezes tropeçamos nas nossas próprias promessas, como o teu povo fez aqui, e está registrado na tua palavra. A tua própria palavra é um registro, Senhor, um memorial de todas as tuas obras que tu fizeste no nosso meio, enquanto humanidade nesta terra. Desta forma, Senhor, queremos te agradecer por esse momento maravilhoso em que lemos a tua palavra e te pedir que nos ensine através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amados em Cristo Jesus, só para contextualizar o ponto da história aqui em que nos encontramos, é sempre bom fazermos isso, porque nós precisamos entender, é como um estudo de história mesmo. O estudo de história tem a sua importância, ela serve para nos mostrar as nossas raízes, para nos mostrar de onde viemos, como foi constituída a nossa nação, o nosso povo, alguns costumes que nós temos e até algo da parte das leis que nós temos, advém de costumes antigos, inclusive herdados de outros países e, no nosso caso, do Império Português, com influência de algumas outras correntes de domínio no mundo na época. Não foi diferente com o povo do Senhor. Abraão, servo do Senhor, foi chamado de Ur dos Caldeus, recebeu de Deus uma promessa, creu nesta promessa,
e a palavra do Senhor nos diz que isto lhe foi imputado por justiça. E da descendência, aí nós já vemos o surgimento da importância da família, que trataremos mais adiante. A sua descendência por meio de Isaac, seu filho, e depois de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, foi de onde o Senhor originou a nação de Israel, que entrou por meio de uma família, mais uma vez a família importante, entra no Egito, para ali, a partir de 73 almas, que é a quantidade de pessoas que entrou no Egito, que foi a família de José. Quem já ouviu a história, que é muito conhecida, sabe do que eu estou falando. E José trouxe a sua família para o Egito e entraram ali 73 almas. 400 anos mais tarde, nós já não temos uma família, nós temos uma verdadeira nação formada por 12 tribos, que são os filhos de Jacó, que ali no Egito são retirados por meio de Moisés, conduzidos pelo deserto, numa missão de cerca de 40 anos, através do deserto, até chegarem às portas da terra prometida, do lado do rio. Atravessando o rio, o Senhor lhes entrega a herança que havia feito a Abraão mais de 400 anos atrás. E esta herança foi entregue, mas era ocupada. Os amorreus habitavam aquela terra e eram nações. Os amorreus eram várias nações que cultuavam a outros deuses, e é aqui que nós nos encontramos na história. Então Josué chega, começa o combate, derruba um reino, derruba outro reino, e as nossas lições vieram tratando de todo esse processo. Você que tiver curiosidade em conhecer a fundo essa história, você pode adquirir a nossa revista intitulada Josué, que vem com as 13 lições tratando deste assunto. Então, a nação dos amorreus, que se divide em vários reinos, é conquistada através de Josué e do povo de Israel pelas mãos do nosso Deus. Neste ponto em que nós nos encontramos, a terra já foi conquistada, já repousou das guerras. O povo de Israel já habitava nas cidades que pertenciam aos amorreus. E nesse momento é necessário que, até porque Josué já se encontra em idade, já é um homem avançado em idade, e sabe que já está prestes à sua partida. Então ele toma todo um cuidado para com o povo, para que este continue a servir ao Senhor, pois o próprio Josué foi testemunha no deserto, e até mesmo ali naquele ponto da conquista, das falhas que são normais ao ser humano, e não é diferente com o povo de Deus. Então ele adverte ao povo, e a leitura que foi feita mostra isso. Ele inclusive coloca o povo diante de Deus e faz com que o povo jure e confesse diante de Deus, e coloca testemunhas até mesmo contra o povo, para que se futuramente ele viesse a se desviar, ele não tivesse nenhuma desculpa. Eu não sabia. Havia memoriais para isso. Então, meus amados, a nossa lição inicia aqui no tópico 1 com o seguinte tema: outros deuses. É o nosso primeiro tópico. E vem dizendo assim: a relevância dos ídolos para as pessoas ainda é hoje um desafio. Na medida que os cristãos, assim como os israelitas, têm um entendimento distinto da realidade espiritual, isso exige que os cristãos adotem uma posição em relação aos ismos dos tempos modernos, incluindo naturalismo, secularismo, ateísmo, agnosticismo. Do mesmo modo que Josué chama Israel para fazer uma escolha decisiva, os cristãos devem escolher submeter-se ao senhorio de Cristo e viver obedientemente na palavra de Deus. Essa introdução aqui, ela faz uma ligação entre aquele período e entre o período atual. Na época, nós estávamos sob a vigência da lei de Deus, e o tratamento era diretamente com Deus. Estávamos na época da lei, ou seja, do talião, olho por olho e dente por dente. Mas nos dias de hoje, nós temos a vigência da graça. Hoje é pelo amor de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, e é por meio de graça. Nós não merecemos, nós não teríamos como comprar esta salvação, mas Jesus Cristo pagou o preço por nós, e hoje é por meio da graça em Cristo Jesus. Mas ainda assim nós temos escolhas. Nós temos muitas correntes filosóficas
muitos tipos de adoração, há muitos tipos de deuses em diferentes regiões do mundo, e no nosso país não é diferente. E a nossa missão está chamando a atenção para a existência de um único e verdadeiro Deus, e que, mesmo na vigência da graça, isto não mudou, porque Jesus Cristo é o príncipe, é o Filho do Deus vivo, e Ele é o próprio Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só divindade, que é o nosso santo e verdadeiro Deus a quem devemos servir. Deus é único e verdadeiro. Essa passagem nos ensina que somente Deus deve ser adorado. Abandonar ídolos significa que Israel rejeita o passado pecaminoso e abraça a fé no Deus único e verdadeiro. Abraão, a quem me referi antes, ele é retirado de uma terra chamada Ur dos caldeus. E os caldeus tinham costumes de adorar vários tipos de deuses. Mas o Senhor viu no coração de Abraão um homem reto e justo, que era capaz de fazer com ele uma aliança. E esta aliança feita com Abraão é a aliança que está em vigência hoje. A única coisa que mudou foi a vigência da lei, que se encerrou em Cristo Jesus. Jesus Cristo disse: não cuideis que vim para abrogar a lei, mas vim para fazê-la cumprir. Então Jesus está dizendo: eu não vim anular, eu não vim burlar, eu não vim desfazer, eu vim cumprir. E nós podemos entender isso no nosso regime de governo. Quando finda o mandato de um presidente da República, assume um novo presidente eleito pelo povo. Esse presidente ele não está invadindo o mandato do outro presidente, embora ele tenha suas visões, ele tenha as suas concepções, ele tenha a sua ideologia, a sua visão política, ele não vai se contrapor sobre o mandato do outro. Conclui seu mandato e começa outro mandato. Nós estamos agora na vigência da graça em Cristo Jesus, e é isso que a palavra está dizendo aqui. Agora, Israel tinha um diferencial. Além disso, a passagem nos mostra que viver entre as nações inevitavelmente significa enfrentar tentações de adotar o politeísmo, que é o culto a outros ou a vários deuses. O que diferenciava Israel era a sua lealdade única a Deus. Se eles comprometem sua adoração distinta em servir a outros deuses, eles se tornam iguais às outras nações que desposaram. E eles não eram iguais, eles eram diferentes, eles tinham um diferencial. Eles mantêm sua identidade como povo de Deus somente através da adoração exclusiva. Isso exigia determinação permanente e renovada. Nós vimos aqui na leitura que o povo de Israel tinha no seu meio, em algumas famílias, ainda algumas correntes com outros deuses. Ele pede ao povo que se desfaça das suas imagens, que destrua todo e qualquer objeto que ligassem eles a outros deuses, porque eles têm um Deus. Tanto que Josué diz: vocês não poderão servir ao nosso Deus, porque Ele é santo. Então ele coloca que eles se desfaçam das suas imagens, como sinal de obediência ao Deus de Israel. O parágrafo 3 do tópico 1 fala da conquista. Essa conquista, meus amados, não foi feita pelas mãos de um povo. Essa conquista seria impossível se Deus não fosse com o povo de Israel. Nós acompanhamos aqui nas lições passadas muitos pontos de combate. Inclusive, em uma delas, a segunda batalha, Israel perdeu. E perdeu por quê? Porque não buscou ao Senhor antes da batalha. Eles se achavam confiantes porque já haviam vencido a primeira batalha, que foi contra uma grande nação, contra uma cidade fortificada que tinha um muro famoso, conhecido pelos outros impérios, que era o muro de Jericó. E aquele muro veio abaixo sem que os israelitas levantassem uma espada. Aquele muro veio abaixo sem que os israelitas tocassem naquela muralha. Aquele muro veio abaixo mediante louvor, mediante grito. E o Senhor disse: gritai e tocai
as buzinas e o muro veio abaixo pelo poder de Deus. Não foram os méritos militares do exército, não foi a força de um ou de outro soldado, não foi o poderio bélico que Israel não tinha a nível mundial, poderio bélico, foi a graça e o poder do único e verdadeiro Deus que eles adoravam, únicos no mundo, porque todas as demais nações serviam a outros deuses. E Israel era diferente, e a conquista é acreditada a Deus e não ao povo de Israel. Era Deus quem vencia as batalhas. Entramos no segundo tópico, e aí nós começamos a tratar de um dos assuntos mais importantes que qualquer povo, qualquer comunidade de pessoas, qualquer nação, qualquer agremiação, qualquer congregação de pessoas tem que entender e deve valorizar para o bem da sua posteridade, porque nós somos finitos, nós somos mortais. Uma vida bem vivida hoje, se muito bem vivida, chega aos 80 anos com saúde. É evidente que nós vimos aí pelos noticiários um ou outro caso de pessoas que chegam aos 100 anos, já vi casos de pessoas com 104 anos, mas a saúde e o vigor físico ela tem um período, e esse período é muito curto. Então é necessário que costumes, é necessário que formas de pensar, é necessário que maneiras de produção e outros costumes mais sigam, porque nós somos mortais, mas os nossos filhos, os nossos netos levarão adiante o nome da família, levarão adiante o país, levarão adiante as ideias, as leis, e para isso é preciso que essas crianças sejam ensinadas, e isto não começa na escola secular, isto não é competência do governo, isto começa na família, exatamente onde nascemos, no amor que Deus criou, um elo perfeito entre pais e filhos, e o Senhor, por meio do seu poder, cria um elo perfeito entre o marido e uma esposa. É uma ligação feita por Deus, e isso nós não temos condições de explicar, e muitas das vezes não conseguimos nem mesmo entender, porque entender uma coisa é diferente de você conseguir fazer outra pessoa entender. É preciso um processo de ensinamento, de transmissão, de explicação, e muitas das vezes nós entendemos e sabemos e não conseguimos transmitir, e esta é uma daquelas coisas que o ser humano, no início da sua idade adulta, lá pela adolescência, sente algo estranho, algo que ele não conhece, um sentimento pelo sexo oposto. E isso é uma ferramenta que Deus criou, é uma das maravilhas de Deus na humanidade, que haja esse interesse, porque dali vai nascer uma família. Depois vem os filhos, e os filhos formam um elo que cria um triângulo perfeito para a formação da família. Existe um amor perfeito de Deus entre o pai e os filhos, entre a mãe e os filhos. E Deus criou uma ligação entre o pai e a mãe e disse que tornam-se um só corpo e uma só carne. Amados, não existe ligação mais fiel e mais perfeita do que esta. Foi a primeira instituição que surgiu na face da terra e foi pelas mãos do próprio Deus, pois Ele casou Adão e Eva. Após criar o homem, criou da costela de Adão uma mulher e casou um com o outro. Depois eles tiveram filhos e se formou uma família. Então o legado da família é algo importantíssimo nesse cenário, neste contexto. Um dos maiores desafios de cada família é valorizar e investir também na vida espiritual de seus membros. Apesar da correria, não há desculpas para descuidos ou negligências quanto à fé de sua família. Porque, meus amados, se você não conseguir educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, no seio da sua família, a probabilidade de ele ser educado nos caminhos do Senhor no mundo é muito pequena. É muito mais fácil uma criança, pelo um elo natural de Deus, um amor inexplicável entre um pai e um filho, é muito mais fácil que esse filho
creia no que o pai ensina. E a própria psicologia fala disso. Nós temos os nossos pais como espelhos perfeitos. O nosso pai, a nossa mãe são os nossos super-heróis, são aqueles a quem nós podemos recorrer nos momentos difíceis desde a infância, nos primeiros gritos de uma criança para se alimentar do leite materno, depois quando a criança começa a ter entendimento, as suas primeiras dificuldades, uma quedinha, arranha ali o joelho, bate ali o braço, a mão, se machuca e corre chorando, papai, mamãe, não é assim que acontece? Então, o Senhor Deus fez esta ligação, ela não foi o homem que fez. Então nós temos que aproveitar esta ligação para trazer às nossas famílias, através dos nossos filhos, um legado a respeito desse Deus maravilhoso que nós conhecemos. É como uma sementinha que é plantada ali no coração da criança, e aquela sementinha vai crescer e um dia será uma árvore frondosa, capaz de alimentar comunidades inteiras. Há ministérios de homens que serviram o mundo inteiro, como por exemplo o apóstolo Paulo. E da mesma forma que acontece com uma família, o apóstolo Paulo teve os seus filhos na fé. Ele teve aqueles homens que levaram o legado do Evangelho para adiante. E isso é que nos trouxe aqui, nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. Então, Josué sabia que a sua família e o povo deveriam fazer uma escolha definitiva em relação a quem serviriam. Ele instituiu para que eles afirmassem sua lealdade claramente àquele em quem colocavam todas as suas esperanças, a quem, pois, eles seriam leais. Ele pergunta, portanto, deveriam escolher hoje, no caso, entre aspas, porque é o hoje daquele dia, é o hoje daquela época, segundo nós lemos aqui na palavra do Senhor. E Josué, ele tem um exemplo de família e um exemplo de vida registrado na palavra de Deus. Josué já fizera a sua escolha, ele já havia estabelecido o tipo de exemplo que queria que os outros seguissem. Ele exerceria toda a influência de que supunha para ajudá-los a fazer a escolha certa, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É lá no versículo 15. Ou seja, vocês juraram aqui, vocês prometeram aqui, e eu tenho por testemunha para vocês o livro da lei e esta rocha. Mas Josué sabia que são seres humanos. Josué conhecia o comportamento de alguns deles. Josué já tinha exemplos passados, então ele tomou todo o cuidado de deixar este legado para o povo e fazer com que o povo confessasse com a sua própria boca a sua escolha naquele dia. Parágrafo 2. Minha casa. A semelhança de Josué, o maior desafio para um casal cristão sempre é o de criar uma cultura familiar baseada em valores espirituais que seja mais forte e tenha mais influência em seus filhos do que quaisquer outra cultura mundana. Este é o melhor antídoto contra as ameaças dirigidas à família. E aqui fica, amados, uma observação importante da palavra de Deus nesse sentido, que nós temos que ter diálogo, amizade com nossos filhos. Conforme já foi lido aqui, o corre do dia a dia, ele é responsável por, nos dias de hoje, haver pouco esse diálogo. Dificilmente a família se assenta toda ao redor da mesa como se fazia algumas décadas atrás. Hoje em dia está um pouco raro de se ver isso acontecer. Os horários da alimentação numa casa dependem dos afazeres de cada um. Um estuda, o outro trabalha, o outro faz algum tipo de curso, o pai está sempre preocupado com as questões financeiras da família, e isso não deixa de ser importante, é muito importante, e isso termina por preservar um pouco esse tempo em família que é necessário. Mas a família cristã, ela tem uma válvula de escape. Hoje é domingo. Só não estamos aqui todos reunidos por conta do isolamento social que se faz necessário nesse momento. Estamos levando a palavra através das mídias sociais. Mas o domingo é o dia do Senhor. É um dia dedicado exclusivamente à obra de Deus. Nós temos pela manhã a escola bíblica dominical. Nós temos no final do dia o culto da família. Olha o nome dessa reunião: culto da família, que acontece no domingo.
mesmo que você corra, mesmo que você se ocupe muito durante a semana, mas se você é um cristão, você certamente pertence a uma igreja, certamente você tem um dia para adorar. Alguns dos nossos irmãos adoram no sábado, nós adoramos no domingo, mas tem que haver um dia, porque isso foi uma instituição, uma lei das mais antigas que o Senhor Deus colocou. E Ele não colocou essa lei por nada. O Senhor Deus separou um dia porque nós não somos de ferro, nós somos de carne e osso. Nós temos um cansaço físico, nós temos um cansaço mental. É só você fazer a conta, você que trabalha. Quem é que suporta trabalhar direto, sem ter um dia para não ir naquele mesmo lugar, sem ter um dia para fazer alguma coisa diferente? Então o próprio entendimento humano, por meio das nossas leis, instituiu e adotou isso aí, porque não é à toa. O Senhor Deus tomou cuidado. E você pode ir em qualquer país do mundo, tem que haver pelo menos um dia. Se você trabalha e o seu trabalho lhe ocupa o domingo, você tem uma folga. Isso aí é lei de Deus. E neste dia você pode usar para vir a uma reunião como esta, ou acompanhar nas mídias sociais nesse momento de dificuldade e passar para os seus filhos as suas ideias, passar para os seus filhos as suas crenças, os seus exemplos de fé. Nós estudamos em lições passadas dessa mesma revista que nós devemos relatar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos queridos que vão levar a nossa família para frente, os relatos de décadas, anos, séculos passados na nossa família e na nossa igreja e no meio do povo. Para quê? Para que eles, a exemplo do povo de Israel, tenham conhecimento do poder do nosso Deus, aquele Deus a quem servimos, e possam estruturar suas fés, para que eles possam continuar, para que eles tenham uma razão física, uma comprovação, porque nós somos de carne e osso. O ser humano é limitado ao que vê, ao que sente, ao que pode pegar. Então é importante que relatos desse tipo sejam passados para os nossos filhos. E Deus criou uma ferramenta para o bem da humanidade. A família é a mais importante instituição criada por Deus para a geração, formação e equilíbrio das pessoas e da sociedade. É a unidade social mais antiga da humanidade, antes mesmo da igreja, e merecidamente detém o posto de base da sociedade, por sua funcionalidade insubstituível no cuidado com o ser humano e para a glória de Deus. Por isso, precisa ser protegido, o que só é possível com a ajuda de Deus. Então, meus amados, não se engane ao pensar que o ensinamento secular é suficiente. O governo, o Estado, as instâncias legais, as instâncias governamentais não têm o mesmo acesso a uma criança que o pai e a mãe. Isto é uma questão que não é uma questão social, não é uma questão econômica, não é uma questão simplesmente física, é uma questão de sobrevivência espiritual diante de Deus. Foi uma ferramenta que Deus criou, é um meio, uma maneira que Deus nos ensinou para conduzirmos a nossa família. E sem a ajuda de Deus, isso é praticamente impossível. Muitas pessoas podem se formar, muitas pessoas podem ser bons cidadãos, muitas pessoas podem ser excelentes profissionais, bons patrões, grandes empresários e um bom empregado. Mas este é o campo econômico. Na nossa vida nós temos pelo menos 3 campos: o econômico, o familiar. O econômico inclui o profissional, inclui a faculdade, inclui os ensinos seculares, os cursos. Tudo isso é o campo econômico. O campo familiar é aquele em casa, em família. E o terceiro, ou melhor, o primeiro, porque é o mais importante, é o campo espiritual. Ninguém pode negar a existência de Deus. Se alguém pode ser acusado de não poder provar que Ele existe, de contrapartida existe a verdade de que ninguém pode provar que Deus não existe, pois há muitas coisas na face da terra que a ciência nunca conseguiu. Sonha em tentar explicar, mas nunca conseguirá, porque são coisas de Deus. Então, a comunhão cristã numa família alicerçada é uma boa
prática dentro dessa visão. Enfim, o lar deve ser um lugar seguro e agradável, um lugar privilegiado de pulsação e constância da vida de Deus, onde a comunhão cristã é praticada em família, todavia não sem problemas, mas resolvendo-os na graça de Cristo sempre. Ou seja, apesar de que você passe os ensinamentos, apesar de que você tenha o costume em família de falar da palavra de Deus, você não vai deixar de ter problemas, pois Jesus Cristo foi enfático em nos avisar: no mundo tereis aflições, mas também nos consola, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Cristo é o nosso Salvador, se Cristo comprou a nossa salvação, se Cristo nos trouxe a proximidade de Deus novamente e disse que venceu o mundo, então, meus amados, o que nós devemos fazer é perseverar na palavra de Deus e na comunhão em família e na comunhão em sociedade. Fale de Deus por onde você for, fale do Evangelho da palavra de Deus para um amigo seu. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, tanto cristão como não, você que está de repente lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, nós temos pessoas que nos ouvem lá, você que de repente está acompanhando aí em outro país qualquer desse globo terrestre, em outro estado aqui desse Brasil, você que está acompanhando, com certeza você conhece nas imediações onde você mora, ou no local que você trabalha, ou na própria rua que você mora, na sua vizinhança, alguém que está passando por algum tipo de aflição. E o Senhor Deus, através da sua palavra, tem remédio para todos os problemas, para todas as aflições. É só investigar esse livrinho aqui, ó. O meu é vermelho, mas a maioria tem a capa preta. Está escrito aqui, ó, Bíblia Sagrada. Tem um livro desse em casa, meu irmão. Aliás, eu acho muito difícil hoje uma família que não tem uma Bíblia em casa. É certo que muitas das vezes não há aquele costume de ler. Mas se você não tem uma Bíblia em casa e de repente até quer comprar, mas nesses dias de isolamento social está tudo fechado, vá lá na Play Store, escreva lá Bíblia Sagrada, você vai ver que vai aparecer lá muitas e muitas e muitas Bíblias que você pode acompanhar na sua casa. Então, a prática com a palavra de Deus, independente do viés ideológico, independente da prática religiosa que você tem, muitas das vezes há pessoas perdidas dentro das igrejas. E qual é a nossa missão, o nosso papel? É procurar essas pessoas, identificar elas e levar o entendimento. Você que tem um entendimento a mais da palavra, eu tenho certeza que eu estou falando aqui para homens que já leram a Bíblia mais de uma vez. De repente você já leu um versículo ou outro, conhece alguma coisa da Bíblia, intensifique essa leitura, meu amado, que você não vai perder com isso. Parágrafo 3 do tópico 2. Serviremos ao Senhor. A convicção de Josué expressada neste texto comprova como a família sempre teve um papel importante na história bíblica. Quando ameaçada ou desafiada, lutava para sobreviver e perseverar a unidade familiar. Mas a família tem um segredo, uma força a seu favor. E o segredo da força da família, louvado seja o nome do Senhor, é o seguinte: a vida espiritual na família não deve ser superficial ou de mera aparência, mas sim uma realidade que deve ser vivida todos os dias com profundidade e normalidade. Fortaleça sua família através da meditação, estudo da palavra de Deus, lendo-a, explicando-a para os seus filhos, aplicando-a em todos os momentos da vida. É a palavra de Deus que gera fé, alegria, esperança, paz e confiança na família. Este é o segredo da família abençoada. Porque, amados, vamos aqui separar bem as coisas. Uma coisa é religião, uma coisa é denominação religiosa, uma coisa é templo religioso, outra coisa é palavra de Deus. A palavra de Deus, meus amados, registrada aqui na Bíblia, ela é desde que o mundo passou a existir. Porque se você abre a Bíblia, o primeiro livro que você vai encontrar se chama Gênesis. E o primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O surgimento de religiões
na verdade, tem alguma coisa na palavra de Deus, sim, a respeito de algumas religiões da época, nos dias de Cristo, por exemplo, mas nada comparado ao que nós temos hoje. Hoje nós temos inúmeras, nós temos tantas que até temos dificuldades e de repente estamos procurando uma até e encontrar uma. Mas uma coisa já está a seu dispor e você não precisa escolher. Você não tem opções muitas, você tem uma. Um Deus. E esse Deus tem uma palavra. E essa palavra está registrada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Você deve sim pertencer a uma religião, a uma igreja. É lógico que sim. Pois depois da família nós nos reunimos em comunidades. Saindo da nossa casa nós temos as vizinhanças. Depois da família, nós temos a família cristã, que é, no caso aqui, a Estélio Maroja 2 é uma família. Nós somos uma família. Temos grupos no WhatsApp, temos as missões, escola de culto dominical, culto do meio-dia, culto da quarta-feira, e todos formamos uma família. O nosso pastor é o nosso amado irmão João Gomes. Mando aí um abraço e a paz do Senhor Jesus, que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Ele é o nosso pastor. A pastora Benilde Gomes é também pastora, juntamente com ele conduz esta casa, mas é uma comunidade. Então, meus amados, a leitura simples da Bíblia já é algo sobrenatural. Eu lhe dou inclusive uma pequena recomendação. Se você não conhece a palavra de Deus e tem dificuldade em entendê-la, faça um propósito, pega a Bíblia, se ajoelhe e ore. Aí você vai dizer para mim: mas diácono, eu não sei orar. É muito fácil. Converse com um amigo seu. Esse amigo é Deus. Toque os seus joelhos, feche os seus olhos, pega a Bíblia nas suas mãos, aperte contra o peito e diga: Senhor Deus, eu não conheço a tua palavra, mas tenho vontade de conhecer. Então eu te peço que o teu Santo Espírito me dê o conhecimento mediante a leitura que irei fazer. Assim te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma oração simples e direcionada. E o Senhor vai te encaminhar, e o Espírito Santo vai te ensinar. Faça isso, meu amado. E um dia eu quero que você venha aqui na Estélio Maroja 2. Se não for possível, mande numa das nossas reuniões aí pela rede social. Eu não sei qual é o país que você está, qual é o lugar que você se encontra. Mande dizer se isso não funcionou. Pode fazer. Eu dou segurança, confiado em Deus, porque é a palavra dele. Então vamos à ferramenta 1 da família. Utilize-se também da prática da oração doméstica, pois quando a exercitamos, desfrutamos das bênçãos, dos milagres e temos maior noção da presença de Deus em nossa casa. Essa é a ferramenta 1. A ferramenta 2 da família: alegre sua família com cânticos e louvores a Deus, e não se esqueça de fazer isso tanto em casa como também indo ao templo cultuar a Deus. Nós temos aqui duas estratégias que você pode usar na sua família para trazer Deus para o seio do seu lar, para que o Espírito Santo conviva nos corações dos seus filhos, no seu, você marido, você esposa, para que as coisas prosperem diante de Deus. E chegamos ao terceiro e último tópico: legado que vence a morte. Agora nós vamos entender sobre vida eterna. Documenta que é verdade. Esse é o título do primeiro parágrafo. Documento escrito e pedras memoriais, como as edificadas no leito do Jordão, eram memorial para as futuras gerações, especialmente da salvação do povo pelas mãos de Deus, e serviam para encorajamento a continuarem confiando no Senhor e enfrentando os inimigos. Já ao final da vida, Josué quis erigir um memorial escrito e uma grande pedra para que as gerações futuras jamais esquecessem da finalidade de Deus, das bênçãos advindas de eles serem fiéis à aliança com o Senhor. Josué se preocupou com o legado. Ele olhou para si, se viu idoso, se viu no fim da vida,
e no seu coração intentou a deixar um legado para as gerações futuras. E o povo de Israel, disse o texto lido, serviu a Deus ainda por muitos anos após a morte de Josué. E seguramente, amados, isso se deu em parte a esses memoriais que ele deixou como legado. As testemunhas da nova aliança. Na nova aliança, retratada no Novo Testamento, temos como testemunhas as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo. Então, assim como Josué deixou uma rocha e um texto escrito, nós temos uma rocha. Qual é a rocha? Todo mundo sabe. A rocha é Cristo. Aquela rocha em que temos que alicerçar a nossa fé. Aquela rocha em que devemos alicerçar a nossa família. Aquela rocha em que devemos alicerçar os nossos projetos, os nossos intentos, o nosso trabalho, a nossa vida aqui. Esta é a rocha, e esta aqui é a palavra que Jesus Cristo deixou registrada. E o Espírito Santo que Jesus deixou, que dá vida à igreja, que dá força à igreja, que nos conduz na nossa tarefa, muitas vezes aparentemente impossível, é o Espírito Santo Consolador, que juntamente com a rocha que é Cristo, são as nossas testemunhas de vida eterna em Cristo Jesus. E atualmente nós não devemos nos preocupar somente com a posteridade. É verdade, nós temos gerações ainda para frente. O Senhor Jesus Cristo não nos deixou registrado o dia e a hora em que Ele virá buscar a sua igreja. Mas todo esse processo que nós vimos aqui, desde Abraão, passando por Josué, chegando a Jesus, na instituição da igreja, na vinda do Espírito Santo, todo este processo visa não galardões terrenos. Não é para aqui, não é somente para o agora, mas nós sabemos das promessas da palavra de Deus. Você vai encontrar isso desde o princípio, ainda no livro do Gênesis, que tudo aqui aponta para um caminho espiritual. Há uma vida eterna com a qual nós devemos nos preocupar, pois nós aprendemos na palavra de Deus que o homem não é só corpo. O homem é corpo, alma e espírito, e a nossa alma um dia há de comparecer perante Deus para manifestar as ações nas nossas obras boas e más. As nossas obras boas, juntamente com a confissão em Cristo Jesus como nosso Salvador, são a nossa herança de vida eterna. A palavra de Deus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E esta coroa, meus amados, é a salvação em Cristo Jesus. A aliança eterna. Essa geração forçou Israel a escolher, a olhar para o futuro, quando o novo Josué, ou Deus é salvação, apareceu em cena como um servo de Deus, cumprindo completamente a tarefa do Senhor e trazendo a promessa de um novo reino, o dos céus, que não é limitado por barreiras físicas, não é limitado por barreiras físicas ou morte humana. Nós estamos falando aqui, amados, do processo de salvação em Cristo Jesus, que, conforme nós observamos, é feito por 3 pilares fundamentais importantes: o amor, a fé e a obra, ou as obras. A atitude é a obra, que depois da manifestação da fé, mediante o amor e a pregação do Evangelho, faz com que o homem adquira e receba a salvação em Cristo Jesus. Então, se você é uma pessoa que vive uma vida distante de Deus, você tem consciência da sua vida. Muitas das vezes você deseja algo melhor da parte de Deus, você deseja ser como aqueles que você vê servindo a Deus, mas muitas das vezes é cercado por caminhos, por uma escravidão que não lhe deixa ir em paz, e você não tem força para se levantar. O amor de Deus chega até você. Esta palavra é pregada, se você crê, a fé é manifestada. Então eu lhe faço um convite aqui, amigo. Se você está assistindo este programa, eu quero lançar um convite para você aqui. Se você está acompanhando a pregação desta palavra e vive uma vida que lhe entristece o Espírito, porque o Espírito que você tem é o sopro de vida vindo de Deus, o sopro de vida vindo de Deus, que saiu dos lábios, da boca santa e poderosa de Deus para lhe fazer alma vivente. Esse Espírito é parte
de Deus e se incomoda com a vida que você vive, e o seu coração dói, você sente isso, e você tem desejo de alcançar a salvação, você pode fazer isso aí, aonde você está. Se você não tiver condições de se ajoelhar, feche os olhos. Se você está acamado num leito de morte nesse dia, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo é a vida e que a palavra dele traz vida eterna para você. E aí onde você está, sem poder falar, sem poder se levantar, você pode nesse momento. Então, eu vou lhe dizer o que você deve fazer. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para lhe dar chance de salvação. Através do amor de Deus, que permitiu, que deu seu filho em sacrifício por você, você tem acesso ao trono de Deus. Para isso, você tem apenas que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que por amor se entregou por você na cruz do Calvário, para carregar uma cruz que você não podia carregar, para suportar as dores que você não podia suportar, para pagar o preço que você não tem como pagar. Ele já fez isso por você. Agora a terceira parte é com você. Você deve fechar os seus olhos agora e fazer uma oração simples, que eu vou lhe ensinar como fazer. Feche os seus olhos aí onde você está e diga: Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu quero essa vida eterna que esse homem está dizendo aí da tua palavra. Eu aceito, eu creio, Senhor Jesus, que tu és o Filho do Deus Altíssimo, que entregou a tua vida por mim na cruz do Calvário. Eu te entrego a minha vida para a salvação eterna. Eu te aceito como meu Salvador. Eu quero te servir. Eu quero ser teu filho. Recebe a minha vida para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Meu amado, se você fez isso, você deu o passo mais importante da sua vida, não dessa vida, mas da vida eterna em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.